Ah, muita coisa. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que tirar um dia para discutir o que é diáspora. E não levar o conceito tratado pelo Hall como definitivo, porque existe um tipo de interpretação dele que, nessas leituras que a gente fez, né, dependendo de como você fala de diáspora, a diáspora também vai ser falada a partir da cultura que recebeu, a nossa cultura recebeu um pouquinho, se alimentou, como se a outra cultura não tivesse permanecido. Né? Então a gente precisa um dia chamar alguém que nos ajude a entender, discutir, né? Para que a gente pense, e quando você falou, me deu um... E cada um que fala aqui dá, é muita coisa, muita emoção. Tem muita coisa. Bom, decolonialidade. Hoje, escutando, quando a gente para, você está lendo sozinho, às vezes, você não tem, às vezes, tem cliques que você só tem quando você está ouvindo o outro falar. Então, hoje de manhã, na discussão do Fanon, me veio com muita clareza que o Fanon fala, ele não só fazia uma autorreflexão, mas é uma reflexão sobre tudo que a gente ainda continua vivendo. Mais do que isso, né? O Fanon, ele vai influenciar muitas e muitas outras, algumas outras teorias de pensamento. O Foucault, eu acho que a gente tem renegado muito o pobre do Foucault. Foucault tem a teoria, o conceito que o Foucault utiliza, que é o conceito de biopoder, e muitas vezes ele nos ajuda a entender muito mais, para entender o Estado e as relações de poder, do que alguns outros conceitos que a gente utiliza, né? Então, assim, a gente precisa se organizar. Primeiro que assim, quando a gente pega as mesas da tarde, que foram muito boas, trazendo esse trabalho nosso forte e firme de estudo, trazendo conceitos de interseccionalidade, lugar de fala e racismo estrutural, são conceitos muito importantes para as coisas que a gente está escrevendo, para as coisas que a gente está pensando. E eles não nascem agora, né? Eles nascem, se a gente for ver bem, eles se alimentam, interseccionalidade dialoga com o conceito de classe, que é um conceito marxista, né? E muitos outros, quando a gente vai pensar que o de racismo estrutural dialoga diretamente com o conceito de racismo de Estado do Foucault, que é muito importante quando o Foucault traz como o Estado ele é utilizado, ele é trabalhado, ele exerce tecnologias de dominação, de controle social, né? Como que o Estado ele é fundamental para este papel. E a gente tem estudado pouco esse papel do Estado. Aliás, estudamos sempre o papel do Estado. Precisamos continuar retomando essa discussão do papel do Estado. E acho que o que o Foucault traz nos ajuda bastante. Quando ele discute a questão da governamentabilidade, como é que eu governo os sujeitos, tá? Então, neste momento que a gente está vivendo a reforma da Previdência, que a gente está vivendo todas essas situações que a gente está vivendo, e a gente tem a mesa da manhã, eu anotei muito marcadamente, o Fanon falava em eliminação, extermínio, palavras duras, né? E ele falava também que a gente precisava estar o tempo todo, e ele fala, né? Que você precisa estar o tempo todo em luta. Sempre em luta. Um pouco ontem a gente estava conversando sobre isso. Teve uma vitória, continua a luta, né? A gente tem derrubado a ditadura militar, nós aqui somos, quando a ditadura militar foi derrubada, alguns aqui nem viveram o que a gente viveu, os 50 anos daqui, os 50 para cima. A gente viveu um clima de muita euforia, era uma vitória. Era uma vitória. E é na vitória que a gente também precisa se organizar. As vitórias não são permanentes, nem as derrotas são permanentes. Então, quando o Fanon traz essas questões,
E ele fala da luta armada, e eu hoje me inscrevi de manhã para falar sobre a luta armada, não vai dar para falar agora. E aí eu acho que a gente precisa discutir essas linhas teóricas que nos alimentam. Por que esse Estado ele continua normalizando e normatizando o extermínio, que é o que esse governo faz? A reforma da Previdência é a normatização do extermínio, porque a normalização está dada. E o Estado, o racismo de Estado, e aí ele vai, é muito bom, né, como é que ele vai construindo o racismo individual, o racismo institucional, né? Como é que esse autor vai construindo, ele vai construindo isso, porque a gente não pode simplificar, né? E a gente de manhã discutiu esse racismo do ponto de vista da subjetividade. O Sartre, ele acabou, né? Pode se reescrever de novo. Eu reescrevi. A gente já até reescreveu, você já falou que você